quero falar hoje um pouco sobre oração. Você sabe orar? Você tem orado? Na quarta-feira eu também disse aqui aos jovens aqui que estavam aqui, né? A todos que estavam aqui, que uma coisa interessante que a gente pode perceber no ministério de Jesus, no ministério apostólico de Jesus, no discipulado que Jesus fazia com seus discípulos, é que Jesus não ensinou nenhum dos seus discípulos a pregar a palavra, mas ele ensinou a cada um deles a orar. Deveria ser ao contrário, né? Porque a pregação se faz para o público e a oração se faz para Deus. Mas Jesus não gastou tempo com isso. Jesus disse: se você sabe orar, se você ora, você tem intimidade com Deus. E se você tem intimidade com Deus, você sabe pregar. Isso é uma coisa que nós devemos pensar. Jesus sabia que em breve ele voltaria ao Pai e que aqueles 12 homens seriam os seus representantes da terra. Tudo que Jesus falava, eles deveriam falar e fazer. E Jesus não ensina nenhum deles a orar, a pregar. Mas Jesus ensina a cada um deles a orar. E é sobre essa oração que nós vamos discutir hoje, nós vamos conversar hoje, porque orar é um reconhecimento de que há um mundo espiritual. Ou então você é um esquizofrênico. Quem ora ou é esquizofrênico, conversa com um ser que só ele vê, ou ele crê no mundo espiritual. Porque ninguém ora sem considerar que eu estou aqui na terra e existe alguém lá no céu que me escuta. Amém, queridos? Amém. Não é verdade isso que eu estou dizendo? Você concorda com isso? Amém. Você concorda que aquele que ora sabe que existe alguém maior do que ele? Sim. A oração, então, ela é uma confissão de fé. Ela é uma profissão de fé, mais do que uma confissão de fé, ela é uma profissão de fé. É reconhecer que há um Deus e que Ele ouve. Que Ele é um Deus pessoal, que Ele é um Deus relacional. Nós ocidentais, que somos capitalistas e muito ativos também, eu estava conversando hoje com alguns irmãos e a gente percebendo sutilmente assim, a diferença do mundo ocidental para o mundo oriental, ou até mesmo do mundo americanizado, que somos nós mesmo latinos, somos americanizados e somos americanos, dos europeus, por exemplo. Eu compartilhava com alguns irmãos hoje que eu assisti um filme esse final de semana com meu marido, um filme alemão. Um filme alemão. Que diferença de um filme americano? Um filme americano, você acompanha o raciocínio, você sabe aonde começa, você sabe aonde que o cara quer chegar, e quando chega, você já sabia que aquilo ia acontecer. Porque a cultura deles está tão enraizada dentro da gente. Agora, você assiste um filme europeu, um filme francês, um filme alemão, querido, o negócio começou, você não faz a menor ideia se aquilo vai terminar, e se quando terminar faz algum sentido. Nós assistimos um filme alemão que chama A Cura, não recomendo para ninguém, horrível, horrível. A gente olhou o nome assim, uma moça dentro de uma banheira, A Cura. Nossa, esse filme deve ser ótimo, né? Esse filme deve ser ótimo. Na hora que a gente assistiu, assim, o filme não tem nem pé nem cabeça. Mostra um monte de alucinação que não chega em lugar nenhum. E no final, pior, você não entende. Você não entende o filme. Então, mas sabe o que significa isso? Isso revela a cultura, isso revela os valores de uma sociedade. Nós precisamos sempre ser muito objetivos. E todas as nossas ações precisam dar resultados. Os europeus não. Os europeus são poéticos. Os europeus fazem as coisas simplesmente porque é belo. Porque a vida é bela. Não tem o filme A Vida é Bela? As pessoas fazem as coisas pela poesia, pelo prazer de criar algo que é uma fantasia apenas, e você acompanha a fantasia dele. Nós,
E a nossa vida de oração, isso recai muito sobre a nossa vida de oração. Porque as nossas orações com Deus, elas são orações muito práticas. Elas não objetivam ou não têm a expectativa de iniciar um relacionamento, simplesmente para que ele exista. Não, a gente quer algo que se diga e que eu sei o prazo que aquilo vai acontecer e como que aquilo vai acontecer. E isso gera em nós um coração ansioso, duvidoso, sabe, mesquinho, orgulhoso. Não é à toa que o neopentecostalismo, que é essa geração, que é nossa geração, que foram aquilo que os nossos pais na fé produziram em nós, que é uma geração que pensa que tem poder. Se nós formos nessas igrejas megalômanas aí, nós vamos ver que os pastores são revestidos de poder e autoridade. O que eles falarem, acontece. Demônio, sai daí e vem para cá. Ele vai, obedientezinho. Deus, eu determino, faça isso. Deus vai e faz, Deus é obediente. Eu declaro, você vai ser abençoado. Nós não sabemos se Deus quer abençoar ou não. Existem orações que não são respondidas, queridos. Jesus fez uma oração que ele não foi atendido. Jesus simplesmente falou, Pai, e olha que Jesus não falou isso de qualquer maneira não. Jesus estava suando sangue em plena agonia, uma agonia mortal, Jesus disse. Jesus disse, a sensação que eu tenho é que a minha alma vai morrer agora. Se a gente for traduzir o que Jesus falou para os dias de hoje, nós vamos ver que Jesus disse, a sensação que eu tenho é que eu vou morrer agora. Jesus faz essa oração em prantos, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível eu não beber ele, que eu não beba. A oração foi atendida? E nós entendemos e acreditamos que nós não mais precisamos pedir, apenas declarar. Eu já preguei isso. Estou fazendo aqui, estou tentando me redimir para mim mesma, tentando eu me livrar da culpa, uma culpa inocente porque eu fazia de boa fé, eu fazia porque fui ensinada assim. Esse novo evangelho que nós estamos conhecendo é que tem aberto os nossos olhos para poder enxergar a verdade a respeito do Pai. Porque outrora nós éramos deterministas. Nós seguíamos um evangelho determinista. É assim, vai ser assim e tem que ser desse jeito. Sem considerar que Deus é um Deus pleno de vontade. E até hoje, sinceramente, até hoje eu tenho a sensação que às vezes eu estou manipulando Deus. Você sabe, quando eu prego, eu confesso meus pecados. Essa semana eu tirei um tempo de oração com a Charlene e a sensação que eu tive foi tão ruim. Eu e a Charlene jejuamos 3 dias essa semana por um propósito, e o propósito é justíssimo, mas a forma como eu me apresentava diante de Deus por aquela situação me dava a sensação de estar tentando fazer Deus fazer a minha vontade. E aquilo me fazia mais mal do que bem. Eu cheguei a passar mal. Nem abri isso ainda. Mas eu creio que Deus vai... Já arrumou um emprego. Deus é misericordioso demais. Nós tiramos 3 dias de jejum porque a Charlene precisava trabalhar. E eu assim, ó, sem brincadeira, a Charlene, eu falava, Senhor, eu sei que eu estou fazendo coisa errada. Mas o Senhor conhece a tua filha. Eu estou jejuando, Senhor Deus, para convencer o Senhor de que o Senhor tem que fazer isso agora. E eu nem sei o que o Senhor está preparando para a Charlene. Às vezes o Senhor quer passar com ela no estreito de Jeová.
Às vezes você quer passar com ela ali no miúdo, a gente não sabe, e eu tô aqui falando, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Mas Deus fez, então era da vontade, né? Não que a gente tenha feito alguma coisa, já lembro, porque nós não fizemos nada. Né? Mas o Senhor fez todas as coisas, louvado seja o nome dele. Amém? Graças a Deus. Aleluia, fiquei feliz agora. Essa semana também fiquei muito feliz com a Camila e com o Fernando. Né? Fiquei no sábado aqui, a gente na obra, aí chega a Camila toda cheia de energia, dizendo, eu quero casar! Fiquei assim, na hora, eu não falei nada, porque eu fiquei tão impactada com aquela situação, que depois é que eu fui refletir, né? Ela disse para mim, eu comprei 3 roupas de cama. Eu falei, não, Jesus, o senhor trabalhou no mistério aí, que foi um negócio forte, porque quem queria casar era só o Fernando. A Camila não queria casar. Aí, de repente, o Fernando não falou nada e só a Camila falou. Eu falei, não, tem coisa aí. Deus é bom, né? Deus trabalha enquanto nós dormimos. Você sabe que esse versículo ele quer dizer o seguinte, ó, nunca se esqueça, você vive no tempo da graça. Não é você que fez nada. Enquanto você dorme, o guarda de Israel que não dormita e que vela pelo teu sono, trabalha por você. Enquanto você dorme, você não está fazendo nada para merecer. Porque a oração não pode ser meritória, querido. Nós não merecemos nada e nós temos feito orações meritórias. O que é orações meritórias? Baseada no merecimento. Eu fiz, por isso me dá. Eu dizimei, por isso me supre. Nós vivemos no tempo da graça. Jesus já fez todas as coisas. Não tem nada que eu e você possamos fazer para convencer Deus nos dar alguma coisa. Ele nos dá pelo seu amor. Ele nos dá por livre e espontânea vontade. Ele nos dá porque Ele é bom. Eu quero levar você a uma oração. Antes de abrirmos no livro de Lucas, eu separei aqui o profeta Neemias. Você não precisa abrir, mas falando sobre uma fala de Neemias, que fica no capítulo 4, versículo 9, onde Neemias diz assim, nos ensina... Não, ele diz assim, oramos ao Senhor nosso Deus, e depois colocamos guardas de dia e de noite para vigiar os portões de Jerusalém. Isso está muito baseado em cima daquilo que eu estava falando, de nós, por sermos ocidentais, colocamos a nossa vida de orações muito prática. Primeiro a gente faz, depois a gente ora. Nós somos assim. A gente vai, a gente faz tudo que tem que fazer, aí depois nós vamos falar, Senhor, abençoa aquilo que eu fiz. Certo? E Neemias mostra a ordem que deveria acontecer. Primeiro, Neemias estava em guerra, Jerusalém estava para ser invadida, e a palavra diz que antes dele colocar guardas às portas para defender, ele foi, juntou o povo, oraram ao Senhor, Senhor, traz-nos proteção, guarda-nos. E depois disso ele foi e colocou guardas na porta. Então isso é um exemplo para que nós fixemos na nossa mente a ordem como nós devemos fazer a coisa. E olha, escuta, é um aprendizado, a gente não faz assim. Não adianta você me dizer que você faz, eu não vou acreditar. Nós somos como que eu vou dizer, muito imediatistas. A gente não sabe esperar. A gente pega e faz. Nós somos como Sara, vamos dar uma ajuda a Deus. Vamos lá, engravida de Agar aí, Abraão. Afinal de contas, você já está velho. Nós somos assim. Agora, isso é um aprendizado. Por isso que eu abri o culto dizendo, eu quero aprender aquilo que eu estou ensinando. Eu quero aprender, eu quero praticar o que eu estou ensinando, porque eu preciso trazer isso para a minha vida. Primeiro eu oro, depois eu faço. Amém, queridos? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas. Lucas 11.
nós vamos ver que meditação e oração são coisas distintas aqui. Eu acredito que muitos de nós aqui façam meditações pensando que estamos fazendo orações. A meditação é aquele tempo que você tira, e isso eu acho que o cristão faz o dia inteiro, e é pensar, a vivência dele ali, ele vai refletindo sobre a palavra, sobre as ações das pessoas, e ele vai fazendo esse julgamento sobre coisas boas, coisas certas, coisas ruins, coisas que não trazem proveito. Isso, e a gente tende a pensar que isso é uma oração. A gente tende a pensar que esse ato de pensar nas coisas de Deus ou em Deus é uma oração. E na verdade isso é uma meditação. Porque a oração não é pensamento. Fala comigo, oração não é pensamento. Oração é conversa. Oração é fala. Oração é diálogo. Oração é algo que tem princípio, que tem meio e que tem fim. A meditação é uma reflexão. A meditação é o desenvolvimento de um pensamento. Mesmo que esse pensamento lhe leve a uma conclusão completamente espiritual. Mas ainda assim, isso é uma meditação. Eu escrevi aqui, antes de ler, eu vou falar o que eu escrevi. Muitos de nós ainda oramos tentando convencer a Deus a fazer o que nós queremos e não de saber a sua vontade. Isso é um vício. Isso é uma droga que nós consumimos diariamente. Muitos de nós ainda oram com medo de Deus responder a nossa oração de maneira diferente daquilo que queremos. Você quer ver uma coisa? Uma oração necessária. Senhor, manda trabalhadores para a sua seara. Pois a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E a palavra, e Jesus disse, peçam ao Pai que mande trabalhadores. Isso é um exemplo que eu vou dar dentre muitos que acontecem em relação aos nossos medos de nós orarmos pelas nossas necessidades e termos medo de Deus mandar algo diferente daquilo que nós pedimos. E quando a gente faz uma oração, Senhor, manda trabalhadores para a nossa seara, para essa seara, para a sua seara, a gente quer o quê? Trabalhadores que venham dispostos, felizes, alegres, que tenham conhecimento, que tenham comunhão com Deus. É isso que Deus manda. Deus manda gente problemática, cheia de problemas emocionais, com dificuldade de responsabilidade. Deus manda essas coisas. E isso está assim, isso é generalizado na nossa vida. Aí nós, de maneira muito subliminar, evitamos orar determinadas coisas porque conhecemos o caráter de Deus. Deixa que eu resolvo isso aqui mesmo. Não manda trabalhador não, Deus só vai me dar trabalho, deixa que eu resolvo. E aí começa a trabalhar, igual um doido. Nós temos orado que o Senhor envie para nós trabalhadores, sejam eles da maneira que for, do jeito que se chegar. Amém? Amém. Quero dizer que você é bem-vindo aqui. Todos vocês são bem-vindos a trabalhar na casa do Senhor. Eu acho que é um erro muito grande da igreja. Eu estou lendo um livro agora, eu fiquei tão apaixonada por Brennan Manning, que é o livro que eu li para vocês, que fala sobre um impostor que vive em mim. Eu estou com 4 livros desse autor lá em casa. Eu vou fazer um rodízio aqui e vou emprestar. Um impostor que vive em mim. Eu li e fiquei assim, abismada com tudo que ele colocou ali, que eu fui e comprei mais 3 livros dele, e eu estou lendo um agora que chama o Evangelho Maltrapilho. O Evangelho Maltrapilho, ele conta, esse homem, ele é um escritor, ele tem muito livro. Ele era um padre, um seminarista, que se converteu porque desejava casar, e viveu uma vida muito interessante diante de Deus. Só que aconteceu um problema, um percurso. No meio do percurso aconteceu um problema com ele.
ele virou um alcoólatra, depois de ter conhecido Jesus. E por isso ele escreve um evangelho maltrapilho. E eu estou lendo esse livro, e eu esqueci o que eu ia falar. E ele diz isso, não sou eu que digo, que ele acha um erro a igreja contemporânea não aceitar as pessoas que Jesus recebe. E ele falando que ele foi orar a Deus para dizer isso: Senhor, o que está acontecendo? A igreja de hoje não aceita as pessoas que o Senhor recebe, que são os alcoólatras, os drogados, as prostitutas, os problemáticos, os mentirosos, os caluniadores, aquelas pessoas que têm dificuldade com o seu caráter. E que ele foi falar e que Deus falou para ele assim: meu filho, não me deixam entrar lá também. Do que é que você está reclamando? Queridos, que nós não sejamos essa igreja. Amém. Eu repudio em nome de Jesus uma igreja acusadora, julgadora. Nós somos uma igreja acolhedora, amém? Amém. Nós sabemos quem somos, pecadores. E todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E todos nós precisamos ser agraciados pelo perdão do Senhor todos os dias. Amém. Diferente disso, a soberba entrou no coração, tem problema, tem boi na linha, como se diz. Tem gente aí invadindo um espaço que deveria ser de Deus. E eu quero continuar sendo ovelha. E nunca um bode. Amém? Amém. Muitos de nós queremos determinar uma bênção sobre os outros, sem saber que muitas vezes o Senhor não quer abençoar a pessoa naquele instante. E não amaldiçoar, mas levar ela para o aperto, né? Muitos de nós ainda temos a oração como um rito de prática de fé e não o resultado de nosso relacionamento com Deus, pois quem se relaciona, conversa. Você quer saber se um casamento é saudável? Você olha se esse casal tem diálogo. Eu não sei nem se você sabe o que significa dialogar. O diálogo é quando um fala e o outro ouve. Eu não estou falando dos casais que se falam. Os casais que se falam, todos se falam. Mas dos casais que dialogam, onde um fala e o outro ouve, e esse outro ouvinte, esse receptor, está se colocando no lugar daquele que está falando e depois vice-versa, nós sabemos se esse casamento vai dar certo por aí. Pelo diálogo. Agora sim, nós vamos ler Lucas 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Olha, embora a Bíblia não mostre a oração que João ensinava, porque só mostra que João pregava: arrependei-vos, arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. A palavra está dizendo que João ensinou os seus discípulos a orar. Isso é algo muito forte mesmo. Saber que antes de Jesus, alguém que o precedeu, e é assim da vontade de Deus, ensinou os seus discípulos a clamarem, provavelmente: Senhor, que venha o teu reino. Já que João pregava, né? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, né? E aí os discípulos de Jesus fizeram a mesma coisa. Olha, João ensinou os seus discípulos a orar, ensina-nos a nós também. E Jesus lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair
em tentação. Interessante que essa oração tão curtinha, e muitos de nós pensam que essa oração, embora, querido, ela não é proibida de ser feita, não. Eu sempre uso para fazer essa oração quando eu estou em um lugar público e a fé das pessoas é múltipla. E a oração do Pai Nosso é uma oração que todos conhecem e que todos os credos confessam. Você vai no centro espírita, eles rezam o Pai Nosso. Você vai na igreja católica, eles rezam o Pai Nosso. Você vai na igreja evangélica, eles rezam o Pai Nosso. São muitas igrejas adventistas rezam o Pai Nosso. Acredito que até os mormons rezam o Pai Nosso. São muitos que rezam o Pai Nosso. E isso a gente faz muitas vezes por respeito mesmo. Não que essa oração não seja uma oração que não possa ser feita, mas não é esse o objetivo dela. Quando Jesus a fez, ele não estava ensinando um ato repetitório. Ele estava ensinando uma maneira de se apresentar a Deus. E é sobre essa maneira, essa ordem de como fazer, é que eu quero falar hoje com vocês. Né? Lucas, joga aí. Vamos. Você pode apagar as luzes ali, que aí fica mais fácil para o pessoal ler. Né? Porque eu vou ler aqui no meu... Pode passar para a segunda aí. Eu fiz alguns slides porque fica fácil para você ir acompanhando. Né? Lucas, você deixa aí até eu pular para o próximo. Você já veja aí qual que é o próximo, né? Para você ir me acompanhando. Então, Jesus, ele inicia a oração dele fazendo um clamor. Pai nosso. O Pai não é dele, o Pai é nosso. Certo? O Pai é de todos. É de todos. Pai nosso que estás aonde, querido? Aonde ele não está. Aonde ele não está? Ele está no céu. É alguém superior, é alguém acima, é alguém que de lá tudo controla, tudo domina. Santificado seja o teu nome. O início, pode mudar. O início, que é o começo, ou seja, a abertura dessa oração, e como eu estava dizendo, isso não é uma oração para ser repetida, mas para ser aprendida. O início, o começo, esse Pai que está no céu é o reconhecimento da grandeza e da bondade de Deus. Então, todas as vezes que nós formos orar, a primeira coisa que nós fazemos é isso. É reconhecer a grandeza e a bondade de Deus. Santificado seja o seu nome. É uma rendição, é uma entrega. Jesus está dizendo, todas as vezes que você iniciar a sua oração, você precisa estar rendido, você precisa estar entregue. Não adianta você falar as coisas. Lembra que Jesus fez muita menção à forma como os fariseus oravam? Que os fariseus eram pessoas que estavam sempre às praças, nas esquinas, falando de forma muito inteligente e memorável e bonito no falar. Mas a palavra diz que Jesus olhou para eles e falou assim, vocês não passam de sepulcros caiados. Eu vejo vocês tão bem vestidos, tão bonitos, falando palavras tão bonitas, mas dentro do coração de vocês eu vejo que vocês estão podres. Porque não existe sinceridade nenhuma, não existe honestidade. Querido, não adianta nós orarmos sem sinceridade, sem honestidade, sem rendição, sem entrega. Isso é uma oração mecânica que não vai passar do teto. O Deus ao qual nós oramos está no céu. Aquilo que o nosso coração, a maneira como nós nos rendemos, alcança aquele que está muito acima de nós. Se nós não nos rendermos, nós não vamos alcançar aquele que está no céu. Um exemplo que eu dei aqui, pode passar, é da oração de Ana. Ana era uma mulher que estéril, há muitos e muitos anos clamava para ter um filho. Muitos conhecem a oração de Ana, né? Ana era uma mulher que era considerada
uma infeliz. Todas as pessoas da cidade conheciam a fama de Ana. Porque não ter um filho nesse tempo aqui era ser alguém assim, destituído de toda graça. E Ana tinha uma amargura na alma dela. Essa oração de Ana aqui foi feita assim, querido, com... Lembra que Eli, o sacerdote, até pensou que Ana estava bêbada? Quando Ana orava, chegava no templo para orar, o sacerdote que ali estava falava, essa mulher está embriagada, de tanto que ela chorava. Ela não tinha nem mais equilíbrio no seu corpo, de tanto que a sua alma estava entregue. E Ana disse assim, como me sinto feliz. Olha só, isso aqui é um exemplo da oração que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Eles estavam reconhecendo a grandeza de Deus, a bondade de Deus. Olha o que Ana diz, como me sinto feliz, como Ele me abençoou. Agora eu já posso responder a quem me quer mal, porque o Senhor deu solução ao meu problema. Como me sinto feliz. Ninguém é tão santo como o Senhor, não há outro Deus, nem há segurança alguma semelhante à de Deus. Ana se rende, Ana glorifica o nome de Deus, Ana engrandece o nome do Senhor. Então quando a gente entra na presença de Deus, a gente engrandece a Deus. Como Ana disse, não há ninguém como tu, Senhor. A tua bondade excede aos mares, a terra. O Senhor é poderoso. Nós precisamos aprender a engrandecer o nome de Deus. Essa é a abertura da nossa oração. E nós precisamos aprender a orar, sabe por quê? Porque a palavra fala que nós não sabemos orar. E por isso o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, traduz aquilo que o nosso coração está sentindo para Deus. Agora você imagina o que chega lá em cima. Porque se nós somos aqueles que só sabem falar bonito, o que deve chegar lá em cima é coisa muito estragada. Porque o que Deus está olhando não é o que você está fazendo. Em nome de Jesus, aprenda isso nessa noite. Deus não está contando no caderninho dele as suas obras. Deus está contando no caderninho dele as intenções do seu coração. Não é aquilo que você está fazendo que lhe está sendo creditado, mas aquilo que o seu coração deseja, aquilo que o seu coração intenciona, é que será acreditado na sua conta espiritual. Às vezes fazemos o bem com um coração errado. Às vezes damos uma esmola ou ajudamos alguém para que as pessoas pensem que nós somos bons. E nós estamos cavando para nós maldição em vez de bênção. Isso é tão sério. Isso é tão sério. Que Deus nos ajude, Senhor, que o Senhor nos perdoe. Amém. Venha o teu reino. Próximo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Quando Jesus estava dizendo isso, e esse é o segundo momento da oração, o primeiro é um momento de adoração e de rendição, o segundo momento é a oração como fruto de um relacionamento. Ou seja, eu nunca vou conseguir chegar no segundo momento da oração se eu não tiver relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu vou falar e eu não vou estar disposto a ouvir. Porque orar é dizer o que queremos. Amém, querido? Não é uma conversa? Você não vai falar o que você quer? O que você quer. Agora, é esperar pelo que Deus quer. Orar é dizer o que queremos. E esperar pelo que Deus quer. Por isso ele diz... Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Jesus, ele disse isso em palavras, e quando ele estava no Getsêmani, os discípulos olharam, porque uma coisa eu fiquei me perguntando, será que os discípulos aprenderam?
Jesus ensinou eles a orar. Será que eles aprenderam? Será que nós vamos aprender? Buscar a vontade de Deus. O segundo momento da oração é buscar a vontade de Deus. Para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso trabalho. A Bíblia fala que nós devemos honrar os nossos senhores, né? Na época se dizia senhor, mas hoje se diz patrão, né? Devemos honrar mesmo quando eles são maus. Aqui está dizendo, eu vou buscar a tua vontade lá no meu trabalho, mesmo que a minha vontade seja, Senhor, chamusca esse cara aqui na minha frente. Serve-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Não é assim que a gente quer orar? E que a minha comida seja o meu chefe. Aqui não tem ninguém que ora isso não. Aqui todo mundo é bom demais da conta. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Jesus disse. Jesus ensina o seguinte, você é da vontade de Deus. Pode passar para o próximo, ó. Terceiro momento. Isso daqui é algo assim, é daquelas orações que a gente foge de fazer. Porque é a oração diária pela necessidade daquele dia. Jesus está dizendo, é da vontade do meu Pai que vocês dependam dele todos os dias. E se tem uma coisa que a gente não quer, querida, é depender. A gente não quer depender. A gente quer ter maiores salários para poder depender menos. Não é assim? Quanto mais a gente tem, menos a gente precisa dos outros. E necessariamente menos a gente precisa de Deus. Por isso que Jesus falou, você que tem muito, dê muito também, para que você continue dependendo de mim. Ah é? Deus te abençoou? Você é rico? Poxa, então distribui o que você tem, porque assim você vai continuar dependendo de mim e você vai usufruir da sua riqueza. Tem hora que eu falo isso para Deus, Senhor. Hoje mesmo eu fui almoçar com a Jusmar e falei, gente, eu sou meio cismada, quando eu recebo as coisas assim, eu já fico logo me sentindo devedora, né? Não, daqui a pouco vocês vão lá em casa, vou fazer um jantar, vocês vão lá em casa. Não posso, não é só vocês que podem compartilhar comigo, não, eu também tenho que compartilhar, senão Deus vai me tomar. Já penso logo isso. Tá errado, não? Tá não? Graças a Deus. Oração diária pela necessidade daquele dia. Deus deseja a dependência para o desenvolvimento de um relacionamento. Ele quer nos ver todos os dias assim que amanhece. Porque se ele não quisesse, Jesus não teria dito, dá-nos hoje o pão de cada dia. Você vai orar isso às 20 horas da noite? O dia já passou, meu filho, você já está varado de fome. Que hora que você vai pedir o pão? Na hora que você acorda. Acordou, Senhor, dá-me o pão de cada dia. Se você for pedir isso às 8 horas da noite, como é que você vai trabalhar? Você vai ficar sem café da manhã, sem almoço, sem café da tarde, sem nada? Deus está dizendo, e eu desejo que quando vocês acordam, que quando vocês despertem, vocês vão até a minha presença, num relacionamento sincero comigo, e digam para mim, dá-me o pão deste dia. Amém. Porque se o Senhor não me der, querido, o tempo da graça, sabe? Existem tantas linhas teológicas, mas o tempo da graça entende. E nós somos do tempo da graça, amém, queridos? Amém. Nós entendemos que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Amém. Aí vem aqueles fundamentalistas e dizem assim, Deus que te deu, rapaz, tu não trabalhou, você não tem o teu salário, não foi Deus que te deu, Deus te deu a saúde para que... Fico pensando, escolheu viver meritoriamente, escolheu viver pela regra, escolheu viver pela lei. Eu não quero ser assim, eu não quero pensar assim. Eu quero pensar no tempo da graça. Eu quero pensar o seguinte, se eu tenho, foi Deus que me deu. Foi Ele que me deu o trabalho, foi Ele que me deu a sabedoria para poder trabalhar, foi Ele que me deu a boa vontade para poder agir. Foi Ele que me fez cair na graça das pessoas que me abençoam. E tem tantas coisas por trás disso,
nós devemos inclinar o nosso coração a pensar dessa maneira, a sermos gratos, a sermos sim dependentes de Deus. Se não fosse assim, Jesus não tinha ensinado isso. Existe desejo no coração de Deus que nós dependamos dele todos os dias. Querido, sem mentira, seja honesto. Você faz isso? Eu não faço. Eu não faço. Pedir o pão de cada dia, eu não faço. É algo que eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a fazer isso. Eu nunca fiz, eu só faço de noite, depois que já passou o dia. Pois é. É a nossa tendência, na hora de deitar, fazer o quê? Agradecer. Pelo menos uma coisa nós temos, né, seu Matinho? Nós somos gratos. Né? A gente ainda tem que trabalhar a nossa dependência. A gratidão a gente já tem. Eu também faço isso. Na hora de deitar, Senhor, muito obrigado. Faço mesmo, aquele tempo gostoso, né? Mas na hora de levantar, você já levanta atrasado. Já levanta perdendo a hora. Hoje eu levantei, dormi muito tarde, precisei levantar mais cedo. Eu já levantei assim, tensa, uma dor na nuca, porque tinha culto, eu ia almoçar na Jucimar, e preparar, e pronto. Quem ficou, nem orei. E na hora do almoço eu ainda falei assim, ora aí, Oliveira, que eu estou sem unção. Nós somos assim. Aprender a andar no tempo de Deus e sair do nosso é um exercício. É um exercício. Próximo, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse é o quarto momento da oração. A oração se divide em 5 momentos. Esse aqui é o quarto momento. O momento de nós somos perdoados quando perdoamos. Isso aqui é difícil. Isso aqui é uma regra. Presta atenção. Isso é uma regra. Nós só somos perdoados dos nossos pecados quando nós perdoamos os outros. Quer ser perdoado? Perdoa. Deus vai te perdoar. É lógico. Isso tem que vir recheado de arrependimento. E arrependimento com lágrimas, como diz a palavra. Não pode ser uma coisa feita de qualquer jeito. Precisa ser um perdão genuíno. Então nós somos perdoados quando perdoamos. Dar o perdão é movimentar-se em direção ao outro. E receber perdão é aproximar-se do coração de Deus. Você já pensou nisso? Você já pensou que essa condição que Deus dá, perdoa para ser perdoado, forma direitinho a cruz do Calvário? Passa para você ver. Olha só. Porque isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Eu perdoo o outro e recebo o perdão de Deus. Isso é a cruz. Isso é a cruz. Ir para a cruz eu vou perdoar você de todas as coisas que você faz contra a minha vida. Ó mulher, perdoe o seu marido pelas intempéries dele, pelas dificuldades dele. Ó marido, perdoe a sua mulher pelas vezes dela não saber mesmo o tempo de falar com você. É necessário que isso aconteça para que nós sejamos reconciliados com Deus, querido. Você quer ouvir? Lembra do apóstolo João? A coisa mais linda que o apóstolo João fez na última ceia, sabe o que foi? Enquanto estava lá todo aquele debate, vai me trair, vai... Quem é que... O apóstolo João reclina a cabeça dele sobre o coração de Jesus. Vai lá ler para você. A palavra fala que o discípulo amado deita a sua cabeça no colo de Jesus. Enquanto todos estavam ali discutindo quem é que vai ficar no lugar de Jesus, quem é que vai morrer por ele, quem é que vai trair ele, João deitou e falou assim, a única coisa que eu quero é ouvir as batidas do coração do meu Senhor. Se ele está ansioso, se ele está acelerado, se ele está em paz, porque é isso que eu quero saber. Eu quero saber como é que está o coração do meu Pai.
E a última parte é: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E esse é o quinto e último momento. Ele termina como ele começa, exaltando aquele que pode livrar o homem de cair. Próprio de homem é cair e de Deus o levantar. Amém? Ele tem o domínio da história e o controle das respostas aos nossos pedidos. A nós cabe desejar e esperar. Jamais determinar, declarar e ordenar. Nós vamos aprender isso, amém? Nós não sabemos fazer isso ainda, mas nós vamos aprender. Amém, queridos? Recapitulando. Número 1, reconhecer a sua grandeza e bondade. Número 2, buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Número 3, depender dele para as necessidades físicas. Número 4, depender dele para as necessidades espirituais. E número 5, súplica por proteção à nossa fraqueza. Pergunta: será que os seus discípulos aprenderam? Será que os discípulos de Jesus aprenderam a orar? Eu quero fechar essa palavra lendo Atos. Você pode acompanhar comigo. Quero fechar lendo isso. Atos 4, 23. O Atos dos Apóstolos, o livro que fala sobre Atos, vem de atitude, práticas. Tudo aquilo que os apóstolos fizeram depois que Jesus ascendeu aos céus. Jesus subiu, pronto, começa a vida do apostolado dos seus discípulos, que está relatada no livro de Atos.